disponível para sistema Android. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom. Vai ficar um pouquinho torto, mas tá não. Acho que vai pra tudo que pra mim assim. Tá muito pouco mesmo. Oi? Tá meio pouco. Tá. Dê bom dia, povo aí. Bom dia, povo de Deus. Ela veio hoje, gente. Tirei ela da cama. Vamos ver agora. Glória a Deus. Esse é o dia que Deus fez. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Bom dia, bom dia. Tá bom dia, Jana? Bom dia, povo de Deus. Eu tenho a chave de para fechar e abrir. Esse é o dia que Deus fez, para que possamos nos alegrar nele, né? De manhãzinha frio, chuvoso, mas aqui estamos para a glória de Deus, para declarar que Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Hoje é uma sexta-feira, eu quero fazer um convite para aqueles que estão... Sexta-feira 13. Sexta-feira abençoada, sexta-feira de bênção, sexta-feira de provisão, sexta-feira de multiplicação, sexta-feira de proteção, sexta-feira de saúde divina, sexta-feira de tudo que é bom, porque Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Amados, quero fazer um convite hoje, às 19h30, lá no Ministério Palavra da Fé. Nós estaremos com o nosso Cine Fé. Isso mesmo, foi algo que Deus colocou em nosso coração, para que possamos fazer fundos para a manutenção do programa da rádio. Teremos lá um filme evangélico, pipoca, refrigerante. Fé para o impossível. Fé para o impossível. E você é o nosso convidado. 19h30, lá no Ministério Palavra da Fé, a entrada será a entrada da fonte, né? A entrada da fonte da juventude. E lá, 19h30, você é o nosso convidado para a glória de Deus. Vamos profetizar, Jana? Vamos lá? Você vai profetizar sobre sua família. Diga, Senhor Deus, profetizo, eu profetizo que minha família, que a minha família viverá dias de abundância, e provisão, pois tu és nosso pastor, e nada nos faltará. Que toda crise, escassez, dificuldade financeiras sejam quebradas, desfeitas agora, e que portas de bênçãos se abram sobre nossas famílias. Declaramos que trabalharemos com sabedoria, prosperaremos em tudo que fizermos e usaremos nossos recursos para glorificar o teu nome, Senhor. Cremos que viveremos o melhor de Deus e daremos frutos que permanecerá em nome de Jesus. Eu creio. Por isso eu falo. Nós cremos. Por isso falamos. Glória a Deus. Então, nesse momento, foi a confissão de fé. Todos os dias nós estamos aqui de segunda a sexta-feira declarando uma confissão de fé para a glória de Deus. Agora nós vamos orar. Pedir a Deus sabedoria, que o Espírito Santo tenha plena liberdade nesse lugar, que sejamos boca de Deus e possamos falar aquilo que você precisa e não aquilo que você quer ouvir, em nome de Jesus. Vamos orar, Jana. Momento de oração. Amém. Em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, eu consagro a Ti esse dia. Jesus, nos cobre com Teu sangue. Guia nossos passos, fortalece nossa fé. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Toma a direção de tudo que vai ser feito. Usa o Teu Filho para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, sem esquecer do nosso propósito, nós estamos com o propósito de reconstrução, reconstruindo os muros, fechando as brechas. Eu tenho que dar pelo menos uma palavrazinha, porque hoje é o terceiro dia dos 52 dias que separamos para jejuar, orar. Nós estamos com uma missão, né, de reconstruir os muros. Estamos com um propósito na igreja, no Ministério Palavra da Fé, de orarmos de manhã
à tarde, à noite, à madrugada, pessoas estão orando também, intercedendo e jejuando nesses dias, nesses horários, manhã, tarde, noite e madrugada, com o sentido de reconstruirmos o propósito da oração, do jejum. Muitas vezes precisamos restaurar, fechar as brechas daquilo que foi rompido, quebrado. E a palavra de hoje, em Neemias, capítulo 1, do verso 10 e o verso 11, que diz assim: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, fazer com que o teu servo seja bem-sucedido. Hoje encontre misericórdia diante deste homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Isso aqui é a oração da intercessão, restaurando, fechando as brechas da falta de intercessão nas nossas vidas. Primeiro dia foi restaurando a vida de oração. Segundo dia, restaurando as promessas. Hoje, dia 13, restaurando a intercessão. Não deixe de interceder pelos seus, em nome de Jesus. E logo mais à noite teremos uma live bem simples, falando deste propósito mais uma vez. Amados, hoje é dia 13/6, esse é o dia que Deus fez. O poder que nós temos através da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 10, verso 19. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Diga assim, eu não nasci para o caos. Para o caos. Isso mesmo, eu não nasci para o caos. Eu fui criado para o louvor e para a glória de Deus. E Lucas 10, 19 diz, eu lhe dei autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano algum. Essa forma de autoridade, essa forma de poder dado por Deus, porque nós somos feitos, entenda o que eu quero falar, viu? Quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, amém, o homem caiu. E logo agora, todos os descendentes de Adão são semelhança de homem caído. Então precisamos reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, confessá-lo, crer com o coração, falar com a boca, crer no sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eu creio em Cristo, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu coração, algo eu recebo como sozo, a salvação, a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nisto recebemos autoridade, através do nome de Jesus Cristo. A vitória não vem por um acidente, de maneira alguma. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, verso 7, verso 8, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Diga, chave de Davi. Chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. E conheço suas obras. E eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você coloque aí, eu tenho a chave para fechar e abrir. Coloca aí nos comentários, para ficar bem interessante, quem olhar, quem for ouvir, eu tenho a chave de fechar e abrir. Veja que nós vemos aqui alguns destaques nesses versículos. Estas são as palavras de quem é santo e verdadeiro. Ele não mente. Jesus, nosso Deus, ele é fiel e verdadeiro. O que tem a chave de Davi, e essa chave de Davi, para que toda porta esteja aberta em nome de Jesus. A palavra diz, coloquei diante de você uma porta aberta. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem a presença de Deus. E já falei aqui na rádio que quando você chega no aeroporto ou no shopping, antes você toca na maçaneta, que não existe, né? Aquele portão, aquela porta de vidro, ela faz o quê? Ela se abre. Por causa da sua presença. Então nós que temos a presença de Deus dentro de nós, através do Espírito Santo, aonde quer que nós vá, aonde quer que nós possamos adentrar, porta será aberta. Isto é algo dado por Deus pela sua presença. E veja que coloquei diante de você uma porta aberta.
mas guardou a minha palavra. Nisto, a palavra de Deus guardada em nosso coração, para que a gente não possa pecar contra ele. A nossa boca só vai falar aquilo que o nosso coração está cheio. Para que as chaves para abrir coisas que estão fechadas, amados, precisamos ter a palavra da fé sobre nossa boca. Devemos agir da maneira como Jesus agiu aqui na terra. Provérbios capítulo 28, verso 1 diz assim: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como um leão. Aleluia! Nós temos esse título, né? Através do leão da tribo de Judá, maior é aquele que está em nós. Vemos que nós não fugimos da guerra, da luta, porque maior é aquele que está em nós. E a própria palavra do Senhor diz que é Deus que luta as nossas lutas. A palavra do Senhor também diz que Ele carrega, Ele leva sobre si os nossos fardos todos os dias. Quando estamos em Cristo Jesus, há uma liberdade, há uma paz, há um sentimento que o mundo corre de tudo. Ah, não aguento, vamos embora. Mas quem tem Cristo enfrenta o problema. A Bíblia diz que se por um caminho o inimigo te perseguir, por 7 caminhos ele terá que fugir de você. E é esse Deus que eu creio, um Deus inefável, um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus fiel, um Deus que é o Criador de todas as coisas. O ímpio, ele vive no pecado, mas o justo vive na santificação. É triste, né, a gente pegar ver de uma forma, alguns se alegram, né, com o que está acontecendo na cidade, é recursos entrando. Amados, da mesma forma que entra, existe um ralo maior do que entra. É um padecer, é um prejuízo muito grande. Prejuízo para os filhos, prejuízo para as famílias, prejuízo para os casamentos, prejuízo para a saúde, porque o povo está sendo enredado por coisas efêmeras e passageiras do doentios. A Bíblia diz assim, ó, Malaquias 3,18: então você verá novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Eu vi uma profecia essa semana de um homem que até a mídia está falando que até agora ele não errou em nada, mas não é que ele não errou, é porque ele anda em santificação e recebe as coisas de Deus. Que algo vai acontecer daqui do dia 15 para lá e que o povo de Deus estaria protegido, guardado. É isso que a Bíblia diz. Então vereis outra vez a diferença de quem serve e daquele que não serve. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos guardados. Isaías, capítulo 1, verso 5, diz assim: porque continuarão sendo castigados, porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Eu não vejo uma música mundana, uma música secular, levantando uma pessoa. Eu só vejo pessoas roendo, sofrendo, sofrência, adoecendo na alma, transmitindo para o corpo, pessoas bêbadas, alcoólatras, viciadas, uma bagaceira. Veja o que a Bíblia diz. Isaías 1,5: porque continuarão sendo castigados, porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Agora, quer ver a cabeça do justo, daquele que tem Jesus, aquele que crê Jesus como Senhor e Salvador? Provérbios 9,9: instrua um homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine um homem justo, e ele aumentará o seu saber. É diferente demais. Quando nós vemos as pessoas que estão em Cristo Jesus, andam em novidade de vida. Não estão presos através de rudimentos, muitas vezes de vícios, de amizades. Quando nós declaramos que temos a chave para abrir e fechar portas, é porque a palavra do Senhor nos diz, lá no Salmo 1, bem-aventurado, mais do que feliz, o homem, a mulher, o jovem, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. A mente dele está sendo renovada. A mente dele está sendo purificada. Seu corpo está sendo renovado por causa da palavra de Deus. A cabeça do ímpio e a cabeça do justo é diferente demais. O corpo, enquanto um crente, um salvo, um remido lavado pelo sangue de Cristo, ele anda em santificação, em novidade de vida, rejuvenescendo. Isso mesmo. Às vezes as pessoas me encontram e dizem, isso não envelhece não. Não. Nós temos algo como a essência da juventude, rejuvenescimento. Nós rejuvenescemos,
nós temos saúde divina, nós temos paz divina, nós temos prosperidade divina. Tudo que é de Deus está em nossas vidas. A boca do justo e a boca do ímpio também é diferente. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, verso 11, a boca do justo é fonte de vida. É aquilo que estamos ministrando aqui. Todos os dias eu estou profetizando vida, na minha casa, nos meus filhos, naquilo que eu estou administrando. Porque nós não somos donos de nada, somos apenas mordomos. E se nós não administrarmos bem, o Senhor vem e tira e dá outro. E eu não vou permitir isso, não. A palavra do Senhor também diz que se nós calarmos, as pedras clamarão. Eu não vou dar o meu direito de falar daquilo que é de Deus para deixar uma pedra clamar. Misericórdia. E tem muita gente que está preso. Veja que a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência, abriga discórdia. Enquanto um justo, um remido lavado pelo sangue do Cordeiro, aonde ele chega, ele diz, haja luz. Aonde ele chega, haja cura, haja paz. Aonde ele toca, abençoado será. O remido lavado pelo sangue de Jesus, eu não estou falando de igreja, estou falando da pessoa bendita de Jesus. Quando você se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, Ele se torna o que, Jana? Galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então aquilo que meu coração deseja, a Bíblia diz que agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quantas pessoas estão se perdendo? Porque eu preciso ver, eu preciso conhecer o pátio, eu preciso conhecer as trilhas. Eu nunca vi isso. Amados, nós precisamos conhecer quem? Jesus. Nós precisamos ter intimidade com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que não sabem orar, pessoas que não sabem fazer um jejum, não sabem fazer uma petição, não sabem ter uma oração de gratidão, só é murmuração, só é reclamando da vida. A boca do justo produz vida, gera vida, mas a boca do ímpio só é insensatez. O justo tem que abrir a boca profética. Ele vai declarar não o que está vendo. O que está vendo é a realidade, mas o que nós cremos é a verdade. A Bíblia Sagrada, amados, em Josué capítulo 1, verso 5, diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Ninguém conseguirá resistir a você, André. Eu vou colocar o meu nome. Tu vai colocar o teu também, tá bom? Diz assim, olha, a palavra. Ninguém conseguirá resistir a você, Janaína. André. Todos os dias da tua vida, André. Assim como estive com Moisés, estarei com você, André. E nunca deixarei, nunca o abandonarei. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é promessa. Assim como estive com Moisés, vou estar com você, André. Eu não vou desamparar. Eu não vou deixar você. E a palavra do Senhor, ela vai sempre trazer uma forma de norte. Para onde devemos olhar, para onde nós devemos seguir. Prosseguir, andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Amados, por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, não, amados, é todos os dias da nossa vida. Josué capítulo 1, verso 6 diz, sejam fortes. E o que é que nós vemos hoje? Pessoas fracas. Fracas na mente, fracas no caráter, fracas na personalidade, pessoas ingratas, desafeiçoadas. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias da igreja aqui na terra, haverá tanta coisa, tanto desamor. A falta de amor não vai existir. E quando o amor deixa de existir, a fé também deixa de existir. É pai contra filho, filho contra pai. É pai matando filho, filho matando pai. É discórdia nos casamentos. É uma forma de divisão, uma forma de ingratidão. Meu irmão, tem coisa pior no mundo. Eu acho que é a pessoa ser apunhalada pelas costas. Você confia algo e a pessoa vira-se contra você. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos a chave para fechar e abrir. Essa situação que você está vivendo, você vive até a hora que você quiser. Se você está acamado, se você está de uma maneira com uma depressão muito forte, e você... Eu vejo testemunhos, tem uma pessoa aqui em Recife, ele tinha um peso muito elevado, depressão, diabetes, pressão alta, e aquele homem perdeu a mãe, perdeu o irmão, menos de 15 dias. Ele entrou numa depressão profunda, ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Cristo Jesus. E ele começou a fazer algumas atividades e falando da verdade, falando, profetizando. Hoje ele é um influenciador muito conhecido aqui no estado de Pernambuco, só me foge a memória. E esse homem mudou, porque ele pegou a chave e abriu a chave da vida.
E ele fechou a chave da porta da morte. Ele fechou a porta da depressão, ele fechou a porta da tristeza, ele fechou a porta da solidão, ele fechou a porta da morte, a porta da doença, a porta da miséria. Nós temos esse poder. É bíblico. Eis que vos dei a chave, uma porta aberta, a chave de Davi que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Isaías 22. Dois patinhos na lagoa. Isaías 22 diz assim: porém sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Isso é a palavra da fé. A palavra da fé, ela não vai falar aquilo que vê, mas aquilo que deseja ver. A palavra da fé, ela vai trazer uma forma de morte, vai produzir a vida. Lembra-se agora do Vale dos Ossos Secos, onde Deus coloca o profeta e disse assim: homem, esses ossos poderão viver? O que é que o profeta diz? Tu sabes. Aí Deus começa a falar com ele. Fala com eles. Como é que alguém fala com algo morto? Como é que alguém fala com um osso morto, ressequido, podre, né? Quem teve a oportunidade de ver uma carga de ossos, né? Antigamente passava muito aqui em Caruaru, e aquele mau cheiro, aquela fedentina, né? Alguns dizem que é para refinar açúcar, misericórdia, já sabe que é veneno. E outros dizem que é para fazer botão. Mas aqui eu estou falando para vocês, um vale de ossos secos, e eram muitíssimos, estavam ressequidos. E Deus disse: fala com ele. Como é que eu vou falar com uma coisa que está morta? Porque a palavra da fé produz vida aonde é morte. Como é que a palavra da fé vai trazer cura no meio da enfermidade? Quando você começa a crer com o coração e falar com a sua boca. O que está atrapalhando você? Feche essa porta. Deus te deu uma chave. Diga: Deus me deu uma chave. Para fechar a porta. E abrir porta. E nós estamos fechando as brechas. Esses 52 dias que estamos fazendo lá no Ministério Palavra da Fé, eu convido Caruaru em peso, se pudesse os cristãos estarem nesse propósito de fechar as brechas, né? Neemias, quando soube que os portões estavam queimados, que os muros estavam derribados, ele entrou em oração, entrou em jejum e pediu estratégia a Deus. E nós vemos que no segundo dia que nós passamos, foi como ele começou a declarar as promessas. O povo de Israel tem promessa. O povo de Deus tem promessa. O povo de Deus não vive por uma situação de mesmice, não, de pobreza, escassez, não. Tudo isso vivemos porque, é assim mesmo, não. Se revolte hoje com essa situação. Fecha a porta da miséria, da pobreza, da doença, da enfermidade, de tudo que está acontecendo e começa a abrir a porta de bênção na tua vida. É bíblico, a palavra do Senhor diz assim: olha, se você falar a este monte, sem duvidar no seu coração, ele será transportado para o meio dos mares. Crer é agradar a Deus. Agradando a Deus, ele me traz recompensa, o desejo do meu coração. E nesse terceiro dia, restaurando a intercessão, começa a orar pela tua casa, pela tua família. Começa a trazer palavras de vida. Começa a dizer que teu filho é próspero, teu filho é inteligente, é sábio, nasceu para vencer. Começa a declarar para teu marido. Há um testemunho de uma missionária, né? Que ela casou com um homem, mas o homem era muito bruto, né? É feito eu, o papel de enrolar prego. Mudei porque minha esposa orou muito por mim. E essa mulher falava as coisas e ele não fazia, porque ele era grosso. E ela começava a dizer: ô meu marido, eu vou comprar uma rosa para você. Eu não gosto de rosa, mas a mulher ama. Aí dizia assim: ô meu marido, é tão bom jantar fora, bom é comer em casa, mas a mulher ama. E começou, data de aniversário: ô meu amor, olha, hoje é seu aniversário, toma um presente. Isso é besteiras, mas a mulher ama quando tem um aniversário. De tanto essa mulher começar a profetizar o que queria que acontecesse na vida dela. Amados, chegou o dia que esse homem ele fez uma festa. Ele disse: olha, nós vamos para uma festa, vista a melhor roupa, se maqueie, fique bonita, viu? Quero você a mais bonita da festa. Quando chegou lá, amados, tinha passado um dia no aniversário dela. Ele fechou o ambiente, convidou pessoas e fez uma festa. Ela disse que não tem uma foto dela sorrindo, né, Joana? Só tinha a foto dela o quê? Chorando de alegria, porque tudo que ela queria aconteceu. O aniversário dela não tem uma foto dela rindo, ela só chorando de alegria nesse momento. Por quê? Porque ela profetizou tanto que aconteceu.
Feche a porta da desilusão, feche a porta da forma de solidão, de coisas ruins. Comece a abrir portas pelo poder da palavra de Deus. O que está atrapalhando você? Mais uma vez eu digo, feche essa porta. Deus te deu uma chave. Amados, o mês passado nós tivemos a derrubada das muralhas. Em Josué capítulo 1, verso 1 e 2. Não, Josué capítulo 6, do verso 1 e verso 2. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. E eu quero dizer uma coisa para você: pode estar fechado na tua vida, porteira fechada, como diz o outro, mas se Deus tem uma promessa na tua vida, essa promessa vai se cumprir. Meu Deus não falha, diga isso. Meu Deus não falha. Meu Deus não falha, não falta. Ele não chega adiantado, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. E tem coisa que você precisa compreender. Muitas vezes dizemos assim: não chegou agora porque Deus está caprichando. Tá não, amados. Ele está esperando que você amadureça para que você possa receber essa bênção que tanto você deseja, almeja. Deus não está preparando nada, não. Ele já preparou tudo que tem, tudo que se diz respeito à vida. Já temos o sim e o amém. Então, para que eu possa viver aquilo que Deus tem como promessa, pega a chave de Davi e comece a abrir aquilo que você queria viver e feche também aquilo que você não quer viver. Teu marido bebe, teu marido pode ser um prostituto, um viciado, um pornográfico, teus filhos podem ser uma pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor. Feche essa porta e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Feche as brechas das maldições. Talvez você esteja replicando aquilo que você foi xingado quando era pequeno, quando você era criança, né? Na sua juventude, e agora você está repassando tudo que você passou. Começa a declarar: a maldição acaba hoje. A maldição que veio dos meus pais, meus avós, meus bisavós, que diziam: porque meu avô morreu disso, meu pai morreu disso, e eu vou morrer disso. Está repreendido. Fecha essa porta de maldição de morte. Começa a declarar: viverei e não morrerei. Para anunciar as Entenda, amados. Viverei e não morrerei, porque eu vou anunciar as grandezas do Senhor. Tire essa forma de morte da sua vida. Você tem vitória antes da vitória. Diga isso para mim e para você. Vamos lá. Jana, tu tem vitória antes da vitória. Tu tem vitória antes da vitória. Coisa maluca, né? Nós temos vitória antes da vitória. Nós temos a bênção antes da bênção. É promessa de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, em Josué capítulo 6, verso 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito e os muros da cidade cairá. E o povo atacará cada um no seu lugar onde estiver. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando você começar a dizer glória a Deus. Tem a nossa irmã Ednete, não sei se ela está ouvindo a programação, mas a irmã Ednete, quando chega na igreja, glória a Deus! Dá aquele grito, todo mundo olha. Mas ela sabe por que dá glória a Deus. Foi liberta de um câncer. E isso você tem que entender que quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito foi curado, muito se dará ao Senhor. Amados, tem coisas que eu digo assim: eu não sei pedir mais a Deus, eu só sei agradecer. Eu fico com vergonha de pedir as coisas a Deus. Você acredita nisso? Eu tenho vergonha de pedir as coisas a Deus, porque eu sei que Ele me dá, antes que eu abra a boca. Antes que meu coração deseja, como filho. Amados, Deus nos olha. A Bíblia diz assim: se nós que somos pais sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, porque qual filho que vai pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? Qual filho vai pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Antes que meus filhos pequenos, hoje eles são grandes, são independentes, graças a Deus, porque foram criados para isso, para voar, né? Eu cortei o cordão umbilical na hora que nasceu mesmo. O médico cortou e eu e minha esposa, a gente cortou o cordão umbilical para que eles pudessem ser vencedores, para que eles pudessem ser reis, né? Sacerdotes, para que onde eles colocassem a mão prosperassem, tudo, independência. E nisso a gente cortou o cordão umbilical para que eles pudessem crescer de maneira tal que o nome do Senhor fosse glorificado. E eles, quando eram pequenininhos, a gente sabia a necessidade deles. Eles nem pediam, mas a gente já sabia a necessidade deles. Só em olhar. Muitas vezes um pai tem um filho, o filho está crescendo, e aquele sapatinho que parece que se perde no primeiro dia, né? Você compra um sapatinho, quando deu certinho, no outro dia já não cabe mais. Então o pai já sabe que precisa de um sapato novo. Uma roupinha que você coloca no filho, e quando pensa que não, 2 dias, não cabe mais.
Eu me recordo agora de Felipe, meu filho, quando ele nasceu, a gente levou a roupa para ele, não deu um ano. O menino nasceu assim, ó, forte. Amém, glória a Deus. E é isso, amados, que eu quero que você compreenda. Temos a chave de abrir e fechar. Temos um pai que cuida, que zela, que preserva, que sara, que transforma, que enriquece, que prospera, que gera paz para os seus filhos. A Bíblia Sagrada, amados, nos diz, nos entrega tantas coisas. E muitas vezes nós não prosseguimos porque ouvimos mais os derrotados do que os vitoriosos. Eu sou vitorioso. Já passei pelo vale da morte. Meu Deus. Mas eu te digo, Deus estava comigo. Deus está comigo. Emanuel, Deus está comigo. E eu quero dizer para você uma coisa. O Senhor me entregou a cura. O Senhor me entregou a vitória. O Senhor me entregou forças. O Senhor me entregou paz. O Senhor me entregou alegria. O Senhor me entregou prosperidade. E eu quero que você tenha essa visão também. Essa visão da fé. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. A Bíblia Sagrada diz que seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. E por meio e pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amados, isso é tão profundo. Porque o Senhor nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida. Como é que eu vou estar correndo atrás das coisas? Entenda, eu não vou deixar de trabalhar. Eu vou trabalhar. Porque o meu trabalho será abençoado. Mas tem pessoas que vivem numa rede esplêndida, né? E vivem assim, eu vou esperar em Deus. Não vai acontecer não, amados. Faça o seu. A pedra, quem tira agora é os homens. Mas quem tira o morto da sepultura é Deus. Aquilo que você tem que fazer, faça. E tudo que temos como vida, aquilo que eu necessito, o Senhor tem. Bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Como é que um cristão acorda dizendo, meu Deus, acordei, podia ter morrido, para que eu nasci? Misericórdia. Tanta palavra de maldição. Tem que se amaldiçoar toda hora, todo instante. Começa a trazer agora, fecha essa porta de maldição, nessa boca de maldição, e começa a trazer vida para você, em nome de Jesus. Não fique no passado. Tanta gente diz assim, quando era mais novo era melhor do que hoje. A hora já chegou, não foi? Já passou. Deus Pai. Não viva do passado, vou terminar aqui. Não viva do passado. Deus está fazendo algo novo na tua vida. Isaías 43, 18, verso 19, versículo clássico da Bíblia. Isaías é o Apocalipse do Velho Testamento. Não esqueçam do que foi, não vivam do passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Aleluia, glória a Deus. Ela já está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, um riacho no ermo. Eu creio em milagres, eu sou milagre. E você? Quem interagiu conosco está tendo isso aí, né? Quem interagiu conosco nessa manhã de sexta-feira, hoje à noite, 7h30, Cine Fé, que você possa estar conosco, ali, em coinonia, em comunhão, porque Deus ordena a bênção. Quem interagiu conosco? Quem interagiu hoje foi Irmã Célia. Aleluia, glória a Deus. Irmã Célia, Joelma Guimarães, Gabriele, Nilda, Zéza, Jocélia, Erilson, Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Bilzinha, Raife, Nalva, Rose, Sandra, Cícera Maria, Sueli, Freitas, Gilda, Lenilda, Edilza, Genivalda, Érica, Edileuza, Cineide, Vilma, Amanda, Ananda, Silene, Lúcia, Girlene, Geisa, Irmã Cleonice, Neuza e Fátima Macena. Soraya também. Amém, glória a Deus. Todos que estão nos ouvindo aqui pela programação da 104.1 se sintam abraçados. Um abraço bem forte em nome de Jesus. O nome do filme é Acredito em Milagres. Eu creio em milagres. Olha aqui mais uma vez, vamos falar, meu irmão. Vou falar em nome de Jesus. Amados, algum propósito tem, como aquilo que eu falei, né? Hoje nós vamos fazer algo como trazer manutenção para a programação da rádio. Esse Cine Fé, os irmãos ofertam e a gente transfere para a manutenção da rádio. E se você que está ouvindo essa rádio
nesse momento, deseja ser um patrocinador do Ministério Palavras da Fé, Palavras que Geram Vida. Não é patrocinador de André, nem de Janaína, é do Ministério. O Pix é 24 862 422 1000 contra 34. Eu te digo uma coisa, uma semente gera uma colheita. Quer fazer um teste? Pegue um grãozinho, um grão de milho ou um grão de feijão, plante, e você vai ver o que é que ele vai dar. Imagine, na lei da semeadura, isso que você tem como dinheiro, porque é Deus que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Lance uma semente numa terra boa. Eu vou dizer uma coisa que está queimando aqui. Talvez você tenha semeado até hoje em terra seca, árida, no caminho. É pisada, não tem raiz, mas eu te convido. Faça experiência, plante numa terra boa. Plante num lugar onde fala Cristo, morto, ressurreto, a destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Plante uma semente que fala a verdade, que fala do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar. Hoje finalizamos nossa programação. Sábado às 18 horas, tenda do encontro. Domingo às 18 horas, celebrando a vida. E hoje à noite, Cine Fé. E segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aqui. Receba a bênção de Deus. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos os ouvintes dessa rádio agora. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Por quê? Vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Deus abençoe.